O PT bate palmas, o PT buscou. Quando o Lula, ele através, usando os BRICS para atacar os Estados Unidos a respeito de uma moeda paralela, sem apoio da Índia, da China e da Rússia, quando o Lula vai para cima, instiga, ameaça o governo americano, ele fez isso aí porque ele via uma janela de oportunidade para juntar a militância e tentar juntar os empresários, porque sabia que o governo tinha derretido e que não tinha possibilidade nenhuma de ganhar a eleição. Isso tudo é fabricado, o regime não tem como recuar e nós teremos que decidir entre o regime e o Brasil. O líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, deputado Lindbergh Farias, e o presidente interino da sigla, o senador Humberto Costa, apresentaram ontem uma petição complementar ao Conselho de Ética, reforçando o pedido de cassação contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. Os petistas acusam o parlamentar de ter atuado para articulações e consequentes sanções econômicas dos Estados Unidos contra o Brasil. Segundo o documento, Eduardo, que atualmente se encontra nos Estados Unidos, teria feito um lobby, ou seja, uma tentativa organizada de influenciar decisões políticas, junto com o presidente Donald Trump, resultando no anúncio da tarifa imposta de 50% sobre produtos brasileiros. Os parlamentares alegam que essa articulação configura um ataque direto à soberania nacional e quebra de decoro parlamentar, uma vez que o deputado teria usado sua posição política para prejudicar o próprio país. Para eles, a conduta de Eduardo ultrapassa os limites da liberdade parlamentar. Lindbergh e Humberto acusam o deputado de mobilizar redes internacionais com o objetivo de interferir no processo que apura uma tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022 e blindar o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, da responsabilização penal. Um trecho do que Lindbergh declara é o seguinte, abre aspas: "É um absurdo a Câmara dos Deputados não caçar um deputado que está usando a prerrogativa parlamentar para conspirar contra o Brasil e os interesses nacionais." Fecha aspas. Bom, Bogo, eu trouxe essa informação aqui agora porque a gente está comentando a respeito, né, do STF já avaliando que a situação de Eduardo Bolsonaro na Suprema Corte, onde ele é alvo de um inquérito também, já não anda muito positiva. Piorou depois que ele assumiu aí que teve um papel na articulação política para conseguir essa taxação de Trump contra o Brasil, alegando motivos políticos. Agora também o Partido dos Trabalhadores, não está nessa informação aqui, mas o PSOL também já ingressou nesse mesmo sentido, dizendo que Eduardo Bolsonaro comete o crime de lesa pátria. Será que isso agrava ainda mais a situação do deputado licenciado? Olha, João, já era previsto, né, que o regime iria para cima do Eduardo. Eu vou ver uma matéria aqui de 18 de março de 2025, uma matéria no site do Supremo Tribunal Federal. Supremo atende à Procuradoria-Geral da República, na PGR, e nega a retenção de passaporte do Eduardo Bolsonaro. Quando Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, ele acabou, está muito claro, né, que o regime iria para cima dele, retendo o passaporte e até com possibilidade de prendê-lo, né? Ele estava nos Estados Unidos, o Debi Lloyd, né, Debi e o Lloyd, né, os dois deputados, os aloprados, né? O PT ele tem dessa, né? Eu lembro que na época da Lava Jato, do mensalão lá, teve uma fala dessa sobre os aloprados, né? Então, quando os deputados do PT eles fizeram um vídeo lá que estavam realmente buscando, denunciando para reter a Procuradoria-Geral da República para a retenção do passaporte do Eduardo Bolsonaro, ficou claro que o regime queria perseguir o Eduardo, inclusive, né, com falas do Eduardo Tagliaferri, ex-assessor do Alexandre de Moraes, deixando claro nesse sentido, usar a criatividade para perseguir a revista Oeste, que o Alexandre de Moraes queria ali pegar, né, prejudicar o deputado Eduardo Bolsonaro, enfim, já era previsto. Só que quando os aloprados, né, o Debi e o Lloyd, né, eles entraram pedindo o passaporte do Eduardo Bolsonaro, a PGR entendeu que não tinha problema, que o Supremo atende a PGR e nega a retenção de passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. Tá? Então lá, quer dizer, o Eduardo Bolsonaro não mudou nada a sua atuação. Ele está expondo ao mundo, expondo aos Estados Unidos a ditadura do Brasil. Não é o Bolsonaro, não é o Eduardo Bolsonaro que deu o golpe. O presidente Bolsonaro sempre jogou dentro das 4 linhas. Tá? E por isso está pagando um preço muito caro, correndo risco, inclusive, com sua própria vida. Mas naquele momento, né, talvez ali tentando dar um passa-moleque, tentando enganar o Eduardo, olha, nega aqui a retenção do passaporte para ele vir para o Brasil. A hora que ele vier, prende, né? É assim que trabalham
os traidores, né? Então, nesse sentido, o Eduardo Bolsonaro não mudou sua atuação. Ele está fazendo a mesma coisa, expondo para o governo americano a ditadura que tem no Brasil. O lawfare, a perseguição, a supressão de direitos constitucionais como contraditório e ampla defesa. Ele está mostrando para o Brasil a perseguição que é nítida. Isso está acontecendo. Apesar da imprensa comprada passar pano, apesar das entidades serem omissas, é fato que há aqui uma supressão de direitos e garantias individuais. Mas agora, né, eles vão e querem prejudicar o Eduardo. Por quê? Porque o Eduardo, pelo simples fato do Eduardo ser um provável candidato a presidente da República, se o Jair Bolsonaro entender que não deva sair ou se ele não conseguir modificar a situação e ineligibilidade dele, seria o Eduardo, o regime vai para cima do Eduardo. E se for a Michelle, vão para cima da Michelle. E se for o Carlos Bolsonaro, vão para cima do Carlos. E se for o Flávio, vão para cima do Carlos. Se for o Renan, vão para cima do Renan. E se a Laurinha pudesse ser candidata, eles iriam para cima da Laurinha Bolsonaro. Eles vão para cima de qualquer um que possa ser antissistema. Estão usando a estrutura do judiciário para perseguir as pessoas que estão ali se insurgindo, se levantando contra o mecanismo. É o uso da estrutura pública e isso aí já era de se esperar. Agora, só lembrando, será que o Eduardo também é responsável pela tarifação de países como o Japão e a Coreia do Sul, João? Porque com a carta ao Brasil de 50%, o Trump também anunciou e encaminhou cartas ao Japão e à Coreia do Sul, tarifando de 25% a 40%. Será que foi o Eduardo Bolsonaro também? Porque numa dessas, acho que o Xandão deveria ligar lá para o judiciário do Japão e da Coreia do Sul e também falar, ó, tem que prender o Eduardo, porque aplicou tarifas no Japão e na Coreia, chegando a 40%. Será que ele é culpado também? Quer dizer, é a narrativa. Mais uma vez, João, eles estão entrando, inclusive, eu faço aqui um apelo, tá? Nós estamos num momento decisivo da história da República, um momento divisor de águas, aonde nós vamos ter que decidir entre a democracia e o comunismo e a ditadura. Tá? Não tem mais, é um divisor de águas. Então eu faço um apelo aqui, nós estamos, João, com mais de 23 mil pessoas acompanhando, assistindo o programa, eu faço um apelo, tá? Deem a curtida, se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo, porque o algoritmo da plataforma, quanto mais curtida, mais engajamento tiver, mais pessoas serão alcançadas com o nosso jornalismo. Nós poderemos chegar a um número muito maior de pessoas que às vezes não entenderam, não acompanham a rádio. E a partir da curtida, uma simples curtida do senhor ou da senhora que está trabalhando, nós temos caminhoneiros, parou ali no posto de gasolina, dá uma curtida no conteúdo. A grande quantidade de costureiras que acompanham, estão lá na máquina de costurar, com o radinho, com o celular, dá uma curtida, porque quanto mais curtidas tiver, o algoritmo da plataforma manda para mais pessoas. E nós só vamos conseguir nos libertar desse regime de exceção quando a maior parte da população tiver acesso a esse tipo de informação, onde nós passamos aqui a verdade nua e crua, tá? Desnudando todo o mecanismo. Então, ajude a gente, ajude o Brasil, tá? Senta o dedo, mas com vontade mesmo, com gosto. Eu quero reforçar esse pedido do like, Bogo, mas antes, só para complementar o seu comentário, o presidente Trump ontem também taxou o Canadá em 35%, né? Isso viralizou bastante também, o Canadá que já entrava em negociações com o presidente Donald Trump, mas agora Trump vem nessa nova ofensiva aí taxando o vizinho em 35% em tarifas. Pois tá bom? Olha,